Vamos lá. Pronto, nós temos aqui dessa página 50. Nessas páginas 50 e 51 foram poucas coisas que sobraram. Então eu restei um mesmo para vocês treinarem. 53. Hoje a gente vai continuar e vai fazer resolução de equações do segundo grau. Vamos lá. Complete a tabela seguindo as indicações da primeira e da segunda coluna. Então eu tenho um trinômio do segundo grau. Vocês já sabem como é que eu tenho um trinômio do segundo grau, que eu expliquei da última aula. Lembra da fatoração? Que o livro até não tinha explicado, eu expliquei para vocês e tudo mais, porque ele tinha questões ali que não tinha colocado na explicação. Então vamos lá. Então ele mostra aqui, ó, o x vezes a vezes x vezes b, que é a mesma coisa do x ao quadrado, mais a mais b, ou seja, duas vezes o primeiro vezes termo, mais o a vezes o b. Vamos então, temos aqui, ele pede que a gente use a propriedade distributiva. Então é aquele caso aqui, ó, x vezes x, que é o primeiro termo ao quadrado, não é isso? Depois x vezes b, depois x vezes a, e depois a vezes b. Então, ó, eu vou aplicar a distributiva aqui. Ó, foi isso que ele fez aqui, ó. Vamos fazer a mesma coisa em todos eles. Então vamos fazer direto, porque a gente não tem esse espaço todo aqui para poder resolver essa distributiva do jeito que ele quer aqui. Então vamos lá. X vezes x, x ao quadrado, é isso? Mais x vezes 3, eu tenho 3x, 2 vezes x, mais 2x, mais 2 vezes 3, 6. E embaixo, ele quer que nós resolvamos os termos que são semelhantes. No caso aqui, como eram apenas letras, os coeficientes a e b estavam representados por letras, não pude fazer a soma, não é isso? Mas nós já sabemos o que é que vai acontecer aqui. Então, aqui nesse caso, eu vou somar os termos semelhantes, que são os dois termos do meio. Então, nós temos x ao quadrado mais 5x mais 6. Então, está aí resolvido. Vamos fazer a mesma coisa aqui da próxima questão. X vezes, y vezes y, y ao quadrado, y vezes menos 2 dá menos 2y, menos 5 vezes y, menos 5y. Estão entendendo? Se não estiver entendendo, me avisa. Menos 5 vezes menos 2, menos 10. Oi, pode falar. Mas é isso, foi o que eu acabei de falar. Não, Eduardo, é porque é o seguinte, por que ele deixou aqui entre parênteses? Porque aqui os coeficientes estavam representados por letras. Eu não posso fazer a subtração de A por B. Por isso ele continuou dentro do parênteses. E aqui é menos por conta dos sinais. Aqui ó, é mais A menos B. Tá vendo? Os dois aqui são positivos. Aqui os dois termos semelhantes, os coeficientes são numéricos. Então eu pude somá-los. 3 mais 2, 5. Aí você soma. Você não vai deixar no parênteses, porque aqui é possível. Aqui não era. Entendeu? A mesma coisa vai acontecer aqui, ó. Os coeficientes menos 2, menos 5. Não é isso? Menos 2, menos 5, não, desculpe. Aqui dá mais 10. Ah, tá certo. Aqui é mais 10, porque menos 5 menos 2, mais 10. Eles são numéricos, então posso resolvê-los. Então vai ficar y ao quadrado menos 10, ou menos 7, desculpe-me. Menos 7y, porque sinais iguais só me conservam, mais 10. Entendeu? Vamos lá. Mesma coisa cá. X vezes x, x ao quadrado. X vezes mais 6x. Agora, menos 2 vezes x, menos 2x. Menos 2 vezes 6, menos 12. Mesma coisa vai acontecer aqui, ó. Os coeficientes são numéricos, então posso resolver. Já que eu tenho mais 6 menos 2, são termos semelhantes. Então, x ao quadrado
Não é isso? Vai ficar sinal do maior, eu vou subtrair, mais 4x menos 12. Isso. Então ele vai ficar assim. Vamos lá. Agora eu quero que vocês me digam, quem lembra aí, a fatoração do trinômio do segundo grau. Para quem não lembra, tá aqui, ó. Eu coloquei na última aula. Gente, eu não gravou, eu não coloquei online porque tava dando erro. Eu reinstalei o aplicativo e aí agora parece que ele está indo direitinho. Então, minha aula da última semana não foi gravada, não. Infelizmente, eu não pude colocar. Tá sendo gravada. Lembra que eu falei para vocês? X ao quadrado menos sx mais p. O S significa que mesmo? Soma, não é isso? E P o produto. Ele está dizendo que a soma tem que dar 5 e o produto tem que dar 6. Então, eu tenho dois números que devem ser negativos. Por que eu posso falar isso? Porque tem que ser dois números que tem que ser negativo. Me explica aí por que eu estou falando isso. Porque é o seguinte, aqui, tá vendo aqui, mais 5, aqui ó, eu tenho menos S. Entendeu? E nesse caso daqui, o produto dá mais 6. Eu tenho que saber dos números, dois números cuja soma dá 5 e o produto dá 6. Como é que fica? Quais são os dois números cuja soma dá 5? Não dá nem, não é nem não é nem negativo. Os dois, um é negativo, outro é positivo. É? Não, os dois têm que ser negativo mesmo. E aí, quais são os dois números cuja soma dá 5 e o produto dá 6? Pronto, isso é fácil. Então, nesse caso daqui, o que é que você vai ter? O trinômio do segundo grau. Como é que vai ficar? E aí? X mais 3. Ó, ele está dizendo aqui, ó. X mais A, x mais 3, vezes x mais 2. Se você fizer a distributiva, como nós fizemos aqui em cima, tá vendo? Olha se não vai dar o mesmo resultado aqui, ó. X vezes x, x ao quadrado, x vezes 2, mais 2x, 3 vezes x, mais 3x, 3 vezes 2, 6. Ó, x ao quadrado, 3 mais 2, 5, então mais 5x, mais 6. Vai dar exatamente, tá vendo? Então tá aí, ó, o trinômio do segundo grau fatorado. X mais 3 vezes x mais 2. Tá resolvido aí. É bem mais prático do que você observar por aqui por cima, ó, você sabendo que esse número daqui do meio é uma soma e esse daqui é um produto. Então, são dois números cuja soma dá 5 e a multiplicação entre eles dá 6. Aí eu falei para vocês, se eu não me engano, disse assim, olha, comece logo pelo produto, pela multiplicação. Pegue dois números que multiplicado dá 6. Aí você tem poucos. Porque aí quando você for para a soma, você vai confirmar para ver se são eles mesmos. Então 3 vezes 2 é 6. E 3 mais 2 dá 5. Aí você vai observar esse detalhe. Vamos lá? Apagando aqui.
Aqui resolvemos. Resolvemos todas, não foi? Pronto. Isso. E da página... Oi, diga. Vamos ver se ele está salvo. Eu nunca atualizo. Aí acaba ficando nessa chatice o fotos. Tá aí. Pronto. Vamos lá. E dá 53. Eu pedi que fizesse apenas 51. A gente não resolveu, não? Resolvemos todo. É um abuso, viu? Quando não é uma coisa, é outra. Só um minutinho para eu tentar aqui, porque o aplicativo achou de encerrar, travar. Essa daqui, não fizemos toda. Ah, se eu não me engano, faltou. Não, fizemos. Fizemos toda. Fizemos sim. Todas elas. F, B e H. Então essa e essa são trinômios quadrados perfeitos? Ah, sim, entendido. Pronto. Vamos lá então. São trinômios quadrados perfeitos, não é isso? Eles resolvem rapidinho aqui. Só, se eu não me engano, foram as letras I e J que não eram trinômios do segundo grau, que aí eu expliquei para vocês como é que resolve. Vamos lá então. F, G e H, essas aqui. Vamos lá. Então, letra F, trinômio quadrado perfeito. Preste bem nisso aqui que vocês vão ter que usar daqui a pouco para poder resolver a equação de segundo grau, ok? Então, como é que a gente faz fatora trinômio quadrado perfeito mesmo? Raiz quadrada do primeiro termo, então raiz quadrada de y quadrado dá y. Eu vou pegar o sinal aqui, ó, que é esse termo aqui menos do menos 18, e a raiz quadrada do segundo termo. Nesse caso daqui eu tenho raiz quadrada de 16, 4. Ó, elevado ao quadrado. Ok? Vamos lá. Letra G, mesma coisa. Raiz quadrada de x ao quadrado, raiz quadrada de 49. E aí você vai ter o seguinte aqui. Esse termo daqui é um trinômio quadrado perfeito. Toda vez que vocês tiverem dúvida, vocês vão fatorar, ok? Ou vocês vão verificar. Como é que faz a verificação mesmo?
eu vou tirar a raiz quadrada de 4x ao quadrado, a raiz quadrada de 49 e vou verificar se o termo do meio dá esse mesmo 28 daqui. Então, aqui vai dar o quê? 2x, não é isso? Aqui vai dar 7. Não, calma. Aí, 2x. Porque a raiz quadrada de x ao quadrado é x. Tenha calma. E aqui eu verifico, ó, 2 vezes esse termo daqui, que é o 2x, vezes 7. Então, 2 vezes 2x dá 4x, vezes 7, 28x. Então, ele realmente é um trinômio quadrado perfeito. Qual é a forma fatorada dessa letra G? Aí eu venho com 2x, o sinal que é positivo, tá vendo? Mais a raiz quadrada do terceiro termo, 7, fechou, elevou ao quadrado. Agora sim, tenha cuidado. Verificar e fatorar são duas coisas diferentes. Letra H. Nós temos o seguinte aqui, ó. X ao quadrado, não é isso? E 25. Qual a raiz quadrada de x ao quadrado? X mais, que é esse sinal, não é isso? Raiz quadrada de 25, fechou, elevou ao quadrado. Está aí, fatorado. Dá um print aí. Vamos à questão 51, ou da página 51. Se eu não me engano, só foi a questão 5. Que a gente vai fazer resolução hoje. Identifique quais das equações de segundo grau indicadas a seguir são completas e quais são incompletas. Lembra, as completas eu tenho os coeficientes A, B e C, e as incompletas ou falta o A, ou falta, desculpe, o A não pode, o A tem que ser diferente de zero, ou falta o B ou falta o C. Vamos lá? Quem são as completas? Me diz aí, por letra mesmo, para a gente não perder tempo. Quem são as completas? A letra A não é completa, não? A letra A, vamos na ordem. Letra E, isso, e F, pronto. Essas são as completas. E as incompletas? B, C. Por exemplo, o B está faltando, a letra B, quem é o coeficiente que está faltando? O coeficiente, o B ou o C que está faltando? O B. Na letra C, quem é que está faltando? O C. É só lembrar daquele detalhe. O B sempre está acompanhado da incógnita, de primeiro grau, e o C é o coeficiente o quê? Lembra? Ele não é acompanhado de incógnita nenhuma. Ele não tem acompanhamento de letra nenhuma. Então, o coeficiente C é o chamado termo independente. A letra D também é incompleta. Qual é o coeficiente que está faltando aí na letra D? O B. Isso mesmo. Então, bora lá. Então, B, C e D. Vamos então? Vamos lá, vamos resolução agora de equações de segundo grau. Agora pelo método do completando os quadrados.
Então você tem aqui um exemplo, se eu não me engano isso aí está resolvido, mas depois eu coloco um. Eu vou explicar para vocês de uma forma mais prática essa resolução aqui, bem mais rápida do que o próprio livro está explicando. Para isso você tem que ter ideia do trinômio quadrado perfeito. Como é o trinômio quadrado perfeito mesmo? Eu tenho, para fatorar, eu tenho a raiz do primeiro e a raiz do último, não é isso? Então, olha só. Eu tenho aqui esse trinômio, que não é quadrado perfeito. Por quê? Me explica aí. Você não tem a raiz quadrada de 12. Ok? Então, você tem a raiz quadrada de x ao quadrado, mas você não tem a raiz quadrada de menos 12. Olha só o que é que a gente vai fazer. Para fatorar o trinômio quadrado perfeito, a gente vai fazer o seguinte. Nós vamos jogar para o segundo membro, mais 4x. Eu vou deixar esse espaço aqui vazio, vocês vão entender por quê. E ele vai passar positivo. O que é que eu vou fazer? Eu vou pegar metade de 4. Qual é a metade de 4? 2. Não é isso? Então, o que é que vai acontecer? Eu vou pegar essa metade e vou elevar ao quadrado. Deixa eu mudar até de cor aqui. Eu vou pegar essa metade de 4, ó, e vou elevar ao quadrado. Só que eu tenho que somar, desculpe. Quando eu somo qualquer valor ao primeiro membro de uma equação, por regra, isso vocês aprendem desde quando aprendem equação, porque nós estudamos, quando começamos a estudar equações de primeiro grau, nós estudamos algumas propriedades entre elas, ok? No caso aqui, se eu adiciono no primeiro membro, eu vou fazer a mesma coisa no segundo membro. Estou fazendo passo a passo, depois a gente vai fazer isso de forma mais rápida. Oi. Metade, ó, metade. Metade desse coeficiente daqui numérico é 2. E esse termo daqui, lembra? É o quadrado do último termo. Então, eu vou adicionar aqui, ó. Bom? Pronto. Então, você vai conseguir isso aqui, ó. X ao quadrado mais 4x mais 4 é igual a 12 mais 4 dá o quê? 16, não é isso? Pronto. Me diz aqui qual é a forma fatorada, porque agora ele já se tornou um trinômio quadrado perfeito. Qual é a forma fatorada desse x ao quadrado mais 4x mais 4? Qual é? Raiz do primeiro e raiz do terceiro termo, gente. Só isso. Raiz do primeiro termo, raiz do terceiro termo. X mais 2 ao quadrado, não é isso? Igual a 16. Ok? Tudo bem até aí? Pronto. Então, temos aqui o seguinte. X mais 2 ao quadrado igual a 16. O que é que eu vou fazer? Esse quadrado daqui, ele sai do primeiro membro para o segundo membro como o quê? Como uma potência. Lembre-se que se eu mudo de membro, eu vou realizar a operação inversa. Então, nós temos aqui o seguinte. X mais 2 vai ser igual a mais ou menos a raiz quadrada de 16. Ó, esse 2 saiu daqui como uma raiz quadrada. Por que mais ou menos? Não precisa explicar de novo, né? Vocês sabem que tanto um número negativo como um positivo elevado ao expoente par sempre vai ficar positivo, não é isso? Então, por isso eu tenho esse mais ou menos aqui. Então, olha só o que é que vai acontecer. Então, eu estou falando muito então. X mais 2 igual a mais ou menos 4.
Como é que a gente vai finalizar agora a resolução? Não se preocupe não que a gente vai fazer algumas questões aqui e eu vou colocar para vocês várias resoluções e vocês vão entender rapidinho. Então, é só o processo de eu transformar em um trinômio quadrado perfeito. É isso que eu tenho que fazer. Eu tenho que dividir minha resolução aqui em duas partes. A primeira parte, ele vai ter o 4 positivo, na segunda parte ele vai ter o 4 negativo. Então, vamos ver como é que vai ser aqui, ó. X mais 2 igual a 4, peguei o positivo, e vou resolver. X vai ser igual a 4 menos 2. Isso aqui é uma equação de primeiro grau, ok? X vai ser igual a quê? 2. Já encontrei a primeira raiz. Minha segunda raiz, x mais 2, igual, agora eu vou usar o negativo, menos 4, ó, porque aqui eu tenho mais ou menos. X vai ser igual a menos 4, menos 2. Menos 4 menos 2 dá quanto? Menos 6. Pronto, acabei de resolver uma equação de segundo grau utilizando o método de completar os quadrados. Então, quem é a solução? 2 e menos 6. Certo? Se eu for explicar para vocês aqui, ó, pelo método do completar o quadrado, usando esse quadrado aqui, vocês vão se atrapalhar todo. Então, aqui é a forma bem prática. Vamos lá, como isso aqui está resolvido. Vamos à prática aqui, ó. Resolva as equações apresentadas a seguir por meio do processo de completando quadrado. Eu vou fazer mais uma letra e vou pedir que vocês façam as letras B e C. Certo? Vamos lá. Letra A. Primeiro passo, o que é que eu faço? Eu vou jogar esse 3 para o segundo membro. Então, x ao quadrado menos 4, x. Vou deixar um espacinho aqui porque eu vou ter que adicionar um número. Ó, não esquecer que ele passa com sinal negativo. Para eu descobrir qual é o quadrado perfeito aqui, ó, eu fiz o mesmo número, não vou fazer a letra A não, a letra A está fácil. Vou fazer a letra A, B, pronto. X ao quadrado menos 6x, deixar um espacinho, igual ao 16 passos para o segundo membro. O que é que eu faço aqui com esse 6 mesmo? Eu vou pegar a metade dele. Qual é a metade de 6? 3. Eu vou pegar esse 3 e vou elevar ao quadrado. Quanto é 3 elevado ao quadrado? 9. Se eu adicionar 9 aqui, eu obrigatoriamente vou adicionar 9 aqui. Ok? Se eu adiciono 9 no primeiro membro, eu adiciono 9 no segundo membro. E aí vocês já viram que ele se transformou em um trinômio quadrado perfeito. Porque você tem a raiz do primeiro termo e você tem a raiz do segundo termo. Quem é o trinômio quadrado perfeito? X, não é isso? Menos 3, que é a raiz quadrada do primeiro, menos a raiz quadrada do terceiro termo elevado ao quadrado. E aqui dá quanto? 16 mais 9, 25. Olha só. Deu um atraso aí, não foi? Espera aí. Pronto. Qual é o passo, quais são os passos finais? Esse 2 ele vai para o segundo membro como a raiz quadrada. Então, vai ficar x menos 3 igual a mais ou menos a raiz quadrada de 25. Qual é a raiz quadrada de 25? Isso, mais ou menos 5. E aí eu vou resolver em duas etapas, usando o mais 5 e o menos 5, depois na segunda. Então, vamos ter x menos 3 igual a 5. Vou usar o primeiro, ele positivo. Então, x vai ser igual a 5 mais 3. X vai ser igual a 8. E a segundo passo, eu vou ter x menos 3 igual a menos 5, não é isso? Então, x vai ser igual a menos 5
mais 3. Muito bem, x vai ser igual a menos 2. E aí eu tenho minha solução. Minha solução são essas duas raízes, 8 e menos 2. Ok? Deixar aí nessa tela. Eu quero que vocês façam as letras A e C. Posso? Vamos lá então. Na letra A é mais rápido. Você tem o quê? X ao quadrado menos 4x. Vou passar logo 3 aqui, vai ficar menos 3. Metade de 4, não é isso? Então vai ficar mais 2 ao quadrado dá 4 aqui. Então vou botar mais 4 para cá também. Então nós temos aqui um trinômio quadrado perfeito, onde eu tenho x menos 2 ao quadrado eu acabei não mudando o processo e aí ele é uma perturbação. Então vai ficar x menos 2 ao quadrado igual a menos 4 mais menos 3 mais 4 dá 1. E aí nós temos o seguinte, x menos 2 é igual a mais ou menos a raiz quadrada de 1. Então, x menos 2 é igual a mais ou menos 1, não é isso? E aí nós temos a primeira raiz. Quem é a primeira raiz? Isso. X menos 2 igual a 1. Então, x vai ser igual a 1 mais 2. X igual a 3. E a outra raiz? X menos 2 igual a menos 1. X igual a menos 1 mais 2. X vai ser igual a quanto? Não, menos 1 mais 2, sinal do maior e subtrai. Vai dar 1. Solução. A ordem, gente, das raízes não tem importância alguma. Se vocês repararam, posso colocar 3 e 1, ou simplesmente 1 e 3. Isso aqui não faz a menor diferença. Certo? A gente fica por aqui hoje. Resolução pelo método. Depois a gente vai ver os outros métodos de resolução de equações de segundo grau.